Bom, pessoal, então agora nós vamos passar nas aulas 17 e 18 a falar da indústria brasileira a partir de uma outra perspectiva, ou de uma outra abordagem, né? Porque na aula anterior a gente contou uma espécie de uma história da industrialização brasileira. Então a gente adota uma perspectiva mais cronológica, como é que evoluiu fase a fase a nossa industrialização. Inclusive, você vai notar que existe ali uma ponte muito evidente com o que você também vai estudar nas aulas de história. Nessa aula, a gente continua falando de indústria brasileira, mas a gente se foca especificamente na geografia da indústria brasileira, ou seja, como está distribuída a indústria pelo território nacional e por que essa distribuição, né? Então, nós vamos ver que no Brasil, primeiro surgiu um padrão de aglomeração de indústrias e hoje existe uma tendência dessas indústrias buscarem se dispersar pelo território brasileiro, atendendo tanto a mudanças na forma de organização produtiva, né, com a ascensão do toyotismo, quando também as demandas produzidas pela globalização e a essa capacidade que as empresas têm hoje de usar a mobilidade como um fator de extração de lucro, como um fator de obtenção de mais-valia. Então, gente, primeiro nós vamos lembrar que os paradigmas de organização industrial correspondem a certos paradigmas de organização espacial ou territorial, né? Traduzindo, quer dizer o seguinte: durante a vigência do Fordismo, né, até a década de 1960, a produção ainda era fordista, nós tínhamos como característica a situação de rigidez das fábricas, né? A produção ou as plantas produtivas rígidas, né? Significa que a empresa não tinha muito como variar a produção, não tinha muito acesso a transporte, não tinha muito acesso à comunicação, né? Era uma produção padronizada, com enormes estoques e com plantas rígidas que faziam com que a produção fosse rígida, em massa, em série, né? Resultado: as empresas não podiam se instalar em qualquer lugar do mundo, porque os seus mercados eram as próprias regiões onde elas estavam ou elas precisavam estar perto das suas fontes de matéria-prima. Então, nessa época, o que orientava a localização de uma empresa era uma lógica simples e binária. Dependendo do segmento, eu fico perto da matéria-prima. Então, eu produzo aço, eu preciso de muito minério e vou produzir um produto que tem baixo valor de mercado. Então, eu tenho que estar perto da jazida de mineral. Ou o contrário, se eu produzo bens que usam menos matéria-prima, mas produtos de mais valor agregado. Então, na época lá, eu fabrico eletrodomésticos, eu não preciso estar perto da jazida de metal, mas sim do mercado consumidor. Então, havia uma lógica muito simples de concentração da indústria que variava, né, de setor para setor, claro, conforme as especificidades, peculiaridades de cada empresa, mais perto da matéria-prima ou mais perto do mercado consumidor. Hoje a influência desses fatores é secundária, porque matéria-prima eu mando vir de qualquer lugar do mundo, a China mesmo faz isso, né? Manda vir matéria-prima de todos os lugares, é, e do ponto de vista do mercado, cada vez mais o mercado é global, então a gente tem um mercado mundial que está conectado, então nenhuma empresa está num país por causa daquele mercado, elas querem o mercado do mundo, né? Situação, então, muda muito quando a gente começa a organizar as fábricas de modo toyotista. Dos anos 70 em diante, a gente robotiza, começa a trabalhar com menos estoques e tem uma produção flexível. Vários tipos de produto, poucas quantidades, estoques mínimos, né? Numa época em que a mobilidade produtiva é ampliada. Ampliada por aquele fenômeno amplamente discutido já nessas aulas, né? A compressão espaço-tempo. Quer dizer, o acesso ampliado aos transportes aéreos, rodoviários, que serão cada vez mais velozes. E com isso, eu não preciso mais ter limitações territoriais, eu posso produzir num país para vender para o mundo inteiro. Então, as estratégias de localização mudam bastante nas empresas daqui para frente. Primeiro, nós vamos ver empresas buscando tecnopolos. Eu expliquei brevemente na aula passada. O tecnopolo é uma área onde a gente faz uma associação entre empresas, centros de pesquisa e universidades. Já que hoje uma empresa de informática usa muito pouca mão de obra. Ela usa pouca mão de obra, uma mão de obra bastante qualificada. Também vamos ver empresas perseguindo incentivos fiscais, mão de obra barata para alguns segmentos, né? Tudo aquilo que a gente discutiu já na aula de globalização, como essas empresas, como as empresas globais hoje
passam a olhar o mundo como uma conjunção de fatores para os seus investimentos. Isso vai fazer, então, com que as empresas passem por uma separação entre atividades de comando e produção. A produção espalhada pelo mundo e o comando continuando fortemente centralizado nas chamadas cidades globais, né? Destaque aí, então, para as grandes cidades integradas em circuito de bolsa de valores, como é o caso da nossa da cidade de São Paulo, da cidade de Buenos Aires, da cidade do México, de Nova York. Quer dizer, as fábricas cada vez menos estão em cidades como São Paulo ou Nova York, mas as sedes das empresas, os escritórios centrais no país continuam operando a partir de grandes metrópoles, né? Olha aí algumas das principais cidades globais do mundo. Você não vai achar fábrica em Nova York, Londres ou Paris. As fábricas estão nas periferias, outras cidades, outros países, mas os escritórios, as sedes, os centros de comando estão lá. Beleza? Alguns autores, vou até usar a expressão aqui, que alguns autores vão usar o termo desconcentração centralizada da produção, né? Eu desconcentro as unidades de fábrica e eu mantenho a centralização das funções administrativas, né? Bom, agora pensando no caso específico do Brasil, gente. Primeiro, até 1930, o Brasil era um país que não tinha praticamente indústrias, a substituição de importações era ainda um fenômeno muito tímido, né? Acabamos de ver isso, só nos anos 30 que ela ganha realmente impulso. E o Brasil era um país, então, de características agrário-exportadoras. E o que caracterizava o Brasil agrário-exportador? Ser um país que não tinha todo o seu território conectado na forma de um mercado único. Ou seja, os produtos feitos, por exemplo, em São Paulo, não chegavam na Amazônia brasileira. Os produtos feitos no Rio Grande do Sul não chegavam em São Paulo. O Brasil estava organizado na forma de economia de arquipélago, expressão criada pelo grande economista brasileiro Celso Furtado. O que ele quer dizer com isso? O arquipélago é um conjunto de ilhas separadas pelo mar. Então, ele quer dizer que a economia brasileira é formada por ilhas econômicas desconectadas entre si, mas voltadas para fora, extravertidas, ou seja, conectadas com o exterior. Então, eu produzo café no Sudeste, esse café não vai para o Norte nem para o Sul, esse café vai para a Inglaterra e para os Estados Unidos. Eu produzo borracha na Amazônia, essa borracha não vai para o Sul ou para o Sudeste, ela vai para os Estados Unidos e para a Europa. É isso que a gente vai chamar de conexão extravertida, né? Voltada para fora, né? Você entendeu, né? Para fora. Ou seja, então regiões do Brasil não se conectavam. É como se a ilha da economia cafeicultora não se ligasse à ilha da economia algodoeira ou à ilha da economia do látex, né? Borracha, de forma que o nosso mercado interno ele era fragmentado, né? Não existia um único mercado interno, ele era regionalizado. O produto do Nordeste ficava no Nordeste, do Sudeste no Sudeste, quando não ficava dentro do próprio estado, né? E, sem contar marcas que eram locais, produtos que você só encontrava numa determinada cidade. A única exceção a isso dos grandes ciclos econômicos da história, né? Nós passamos pelo ciclo da cana, pelo ciclo da borracha, ciclo do café, ciclo do algodão, mas a única exceção a esse ciclo, o único ciclo da história que conectou regiões brasileiras antes da indústria, foi o ciclo do ouro. Porque graças à mineração, o Sul passou a ser o grande fornecedor de carne seca, de charque, que era a base da alimentação dos tropeiros. O Centro, a grande produção de ouro, né? Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Bahia, e o Nordeste, o grande produtor de mulas, que iam ser usadas para fazer o transporte. Então, uma das raras economias que conecta partes distintas do Brasil e começa a questionar essa história de arquipélago. Mas isso foi uma exceção, né? O Brasil, até a indústria se consolidar, continuou estruturado como arquipélagos econômicos isolados, né? Este é o mapa, inclusive, que a FUVEST já usou várias vezes para falar da economia de arquipélago, né? Então, você tem o café aqui em São Paulo, este café
ele se restringe a essa região e não vai chegar nas outras partes do país. Depois você tem lá, por exemplo, o algodão aqui no Maranhão, ele também não vai chegar em outras partes do país. Então, nós temos um processo onde os arquipélagos econômicos são isolados entre si. São desconectados entre si, né? E você não tem um mercado interno que receba todos os produtos que estão sendo produzidos no país. Tá? Isso vai mudar com a industrialização. Com a industrialização, o Brasil começa a viver um fenômeno que a gente chama de economias de aglomeração, que é a criação de polos de aglomeração industrial ou de concentração de fábricas. De concentração de fábricas. E pessoal, obrigado, viu? Então, economias de aglomeração predominavam enquanto o Fordismo era o modelo dominante, né? E no Brasil as concentrações industriais vão começar a surgir junto com a própria industrialização, junto com o PSI, que você já sabe, processo de substituição de importações, né? A nossa indústria voltada para o mercado interno, o Estado vai fazer ferrovias e rodovias, né? E aí com isso você começa a conectar regiões distantes do Brasil. As regiões mais distantes mesmo você conecta com o uso da aviação, principalmente na Amazônia, e a partir dos anos 30 o Brasil começa a irradiar programas de rádio, a difundir programas de rádio pelo território nacional inteiro, né? É por isso que lá no passado, alguns anos atrás, quando a Unicamp tinha uma prova diferente, que era temática, um dos anos ela escolheu o tema do rádio, porque o rádio foi o primeiro meio de difundir informações pelo Brasil inteiro. Foi o primeiro momento que você pode ter um pronunciamento do presidente sendo feito no Rio de Janeiro e escutado pelo país inteiro. Então, ele é uma ferramenta de união, de coesão do país. E assim começa a se romper essa geografia estruturada em arquipélagos econômicos isolados. Vai se criando um mercado conectado, onde a produção é fortemente concentrada na região do eixo Rio, São Paulo, Minas, né? Isso que a gente vai chamar até hoje de uma região concentrada. De uma região concentrada, né? Porque aqui estarão a maioria das indústrias e daqui as indústrias vão mandar produtos para o Brasil inteiro, né? Agora você vai achar produto feito no Sudeste em todo o território nacional. E São Paulo, obviamente, será o estado que mais vai se destacar nesse processo de receber indústrias e existe uma explicação para isso que está diretamente ligada à história do café. Várias vezes as provas do vestibular já cobraram isso, tá, gente? Como é que a gente pode correlacionar o ciclo econômico do café com a primazia, ou seja, com a dianteira de São Paulo no início do processo industrial? Bom, primeiro você vai lembrar que o café estendeu redes de ferrovias. A primeira ideia dessas ferrovias era levar café para o exterior, mas depois elas começam a servir para levar matéria-prima para as fábricas e para levar o produto das fábricas de uma cidade para outra. Isso propicia, então, que eu comece a conectar mercados, assim como o fato do café ter trazido renda que ajuda a fazer com que pessoas possam consumir, né? Então, você tem desde a renda do trabalhador no setor cafeicultor, a renda do próprio cafeicultor e a renda dos chamados estratos médios da sociedade começam a surgir. Advogados, dentistas, médicos, professores que começam a ter salário, a ter algum rendimento e também podem comprar. Além disso, foi o café que introduziu a mão de obra assalariada, antes ainda da abolição da escravatura, então já existia uma cultura positiva ao assalariamento e o café gerou concentração de riqueza suficiente para que São Paulo começasse a canalizar o dinheiro do café para a industrialização após a crise de 29, como a gente já viu aí algumas aulas, aliás, na aula atrás, algumas aulas atrás, né? E aí a gente começa então a ter um país que deixa de ser um arquipélago de economias desconexas e se transforma num país de integração continental, num único grande mercado. Isso é feito a partir da expansão de grandes eixos rodoviários, né? Principalmente o eixo rodoviário que vai unir o Rio de Janeiro ao Pará, né?
primeiro, aliás, o Rio de Janeiro à Bahia, essa estrada aqui, a BR-101, a Rio-Bahia, depois Rio de Janeiro em direção ao Pará, e depois nós vamos ter a abertura de Brasília, acelerando esse processo de abertura de rodovias para o interior do país. Então, com isso, eu vou criando uma conexão nacional de mercado. De forma que hoje você encontra no Rio Grande do Sul um produto que é feito na Amazônia, como o açaí, por exemplo, né? Uma das grandes obras que propiciou essa integração justamente foi essa rodovia que eu citei agora, que é a BR-101, uma das mais importantes rodovias do Brasil até hoje. Desculpa, gente, essa é a rodovia 116, na verdade, né? Ela vai ligar, então, o extremo do Rio Grande do Sul até Fortaleza. Quer dizer, ela é uma das grandes ferrovias que corta o Brasil de norte a sul. A 101 é a que faz o mesmo traçado, só que pelo litoral, né? Saindo aqui de Curitiba e indo pelo litoral, tá? Saindo, aliás, do sul de São Paulo e indo pelo litoral. Então, sem essas ferrovias não seria possível, sem essas rodovias, aliás, entender o Brasil como uma única economia, como um mercado conectado, onde eu posso fabricar num lugar e o produto vai chegar em todos os outros. Resultado, gente, neste período o Brasil tinha algumas áreas específicas de concentração industrial. A maior delas era o estado de São Paulo e os arredores da cidade de São Paulo, onde estão as cidades do ABC, Santo André, São Bernardo e São Caetano, a cidade de Osasco e a cidade de Guarulhos, e mesmo a cidade de São Paulo tinha muitas fábricas. Destacava-se nessa época o setor de carro automobilístico e o setor de eletrodomésticos. Hoje muito diferente, você não vai achar fábrica em São Paulo, né? Depois nós tínhamos um polo ainda no estado de São Paulo, que é a Baixada Santista, o litoral, próximo ao porto, que se tornou um grande polo de processamento de mineral metálico, principalmente aço, siderurgia. Aqui existia uma enorme estatal chamada COSIPA, Companhia Siderúrgica Paulista. Na verdade, ela existe até hoje, mas ela foi privatizada. E uma das principais refinarias da Petrobras, né, que também fica aqui na cidade de Cubatão, na Baixada Santista, né? Me foge o nome aqui da refinaria de Cubatão. Enfim, se não me engano, o presidente Bernardes. Tá? Então, aqui se formou o primeiro grande polo brasileiro dedicado todinho à indústria de base, né? Setores de base. Depois o Rio de Janeiro, que vai ter alguma indústria bélica, naval e também siderúrgica. Minas Gerais, que concentra uma grande atividade siderúrgica em torno das regiões mineradoras, lá, principalmente da cidade de Ipatinga, onde está a Uzi Minas, que foi a principal estatal mineira de aço durante muito tempo. Uzi Minas, também já privatizada atualmente. E vamos ter ao norte de BH, a cidade metropolitana de Betim, recebendo a fábrica da Fiat, voltada a carros, né? E com isso também todo o setor de autopeças também vai se deslocar para a região de Betim, né? Então, nós temos alguns polos importantes de concentração, que vão ser os principais polos industriais do Brasil até 1970, quando essa lógica começa a se reverter e as regiões que antes tinham sido áreas de aglomeração começam a virar áreas de repulsão de indústria. Quer dizer, começa a ser desvantajoso estar nessas áreas dos anos 70 para frente, e aí começa a ocorrer, então, um fenômeno que a gente vai chamar de desconcentração produtiva. A desconcentração produtiva é o fenômeno de saída de fábricas das suas áreas originais de instalação, e ela é consequência da busca das fábricas por fatores competitivos que permitam produzir mais barato e aumentar as taxas de lucro e ter produtos mais competitivos. Dentre eles, a gente já discutiu os principais nas aulas de globalização, né? Então, empresas vão atrás de mão de obra barata, vão atrás de incentivos fiscais, né? Então, impostos mais baratos, terrenos de graça, né? Terrenos mais baratos. Isso é muito importante no caso de São Paulo, por exemplo, desculpa, gente, onde o preço do metro quadrado é caríssimo, é inviável manter um galpão fabril dentro de São Paulo. Logística de transporte, né? Então, sem isso não dá também para ter empresas. E aí a gente vai ver esse processo que eu vou chamar de desconcentração produtiva acontecendo no Brasil em 3 níveis. O primeiro nível deles é o nível federal, ou seja,
os estados que mais tinham indústria vão ver suas indústrias saindo para outros estados que não tinham quase indústria. São Paulo vai perder, Rio de Janeiro vai perder, Minas Gerais vai perder indústria, e quem são os estados que vão ganhar? O Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Paraná, Goiás, por uma posição muito central no Brasil, a Bahia, Pernambuco e um pouco menos o Ceará, e também o Amazonas com a construção da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, como diz o nome franca, é uma área onde as empresas vão receber enormes incentivos fiscais para se instalarem, né? Esses incentivos envolvem doação de terreno, isenção de imposto, tudo isso para tentar criar um polo de indústrias, principalmente voltadas à eletrônica e à tecnologia na Amazônia brasileira. O que seria muito importante, né? Já que a região norte é a menos industrial do país, seria uma forma, aliás, foi uma forma de levar algum tipo de indústria e até de certa tecnologia, de certa complexidade, para uma região que até então quase não tinha indústrias, né? Então, a Zona Franca, embora hoje ela já não seja tão rentável como ela foi no passado, como estratégia de povoamento, de planejamento, de conexão do país, ela teve uma função importantíssima, né? Bom, essa mesma desconcentração que acontece de empresas saírem de São Paulo, Rio e Minas e irem para outros estados vai acontecer dentro dos próprios estados. E muitas das provas daqui de São Paulo são extremamente específicas sobre esse tema, porque em São Paulo essa desconcentração ela é muito forte e ela tem uma trajetória muito fácil de ser identificada, que é acompanhando os grandes eixos rodoviários do país. Desculpa, gente, hoje está barulhenta as coisas aqui, né? E os grandes eixos rodoviários que o Estado de São Paulo tem foram fundamentais para que as empresas tivessem transporte eficiente. Então, nós vamos ver fábricas saindo, por exemplo, de São Paulo e seguindo a rodovia Dutra, indo se instalar em São José dos Campos, que está a cerca de 1 hora de São Paulo. Ou seguindo a rodovia Anhanguera e depois a Bandeirantes, e vindo se instalar em Campinas, ou mais um pouco à frente em Ribeirão Preto, ou ainda seguindo a rodovia Castelo Branco e se aglomerando em torno de Sorocaba, né? Portanto, é uma desconcentração, mas ela não é uma desconcentração total, é uma desconcentração ainda muito centralizada no estado de São Paulo. É possível ver isso melhor aqui por esses números, eles estão um pouco desatualizados, mas já dá para você ter uma ideia de como aconteceu esse processo, né? Olha lá, em 1968, o Rio de Janeiro tinha 16% do valor industrial gerado no Brasil. Depois esse número cai para 13, 11, e só lá em 2009 a gente tem uma subidinha, graças ao petróleo que deu uma animada na indústria naval, mas a trajetória é de queda e mesmo assim o estado está muito abaixo do que ele tinha lá no passado, né? São Paulo, então, é o país que mais sofre hoje com a desconcentração industrial. Porque se São Paulo concentra a maior parte da geração da indústria, é também o estado que mais perde indústrias, né? Em 68 eram 57%, depois aumentou um pouquinho e aí começou a cair a partir dos anos 70. A gente tem hoje mais perto disso aqui, já está abaixo desse 37%, 32% mais ou menos da indústria está no estado de São Paulo. A região sudeste, como região, é a maior perdedora, né? De 81% ela passa a ter 60% da indústria nacional. O sul vê a sua indústria crescer, o norte vê crescer também, o nordeste também, e o centro-oeste de forma ainda um pouco mais tímida, mas também crescer. Ou seja, moral da história, o sudeste vê suas indústrias perderem participação no PIB nacional e as outras regiões veem um crescimento nesta tendência, né? Bom, esse mapa ajuda você a estudar e ter uma noção de como essa desconcentração aconteceu. Aqui está São Paulo e sua grande região metropolitana, incluindo Santos, e aqui você tem algumas das rodovias que foram eixos de desconcentração, né? A Anhanguera em direção a Ribeirão Preto, a Castelo Branco em direção a Sorocaba, a Regis Bittencourt em direção aos estados do Sul, a Via Dutra em direção a São José dos Campos e o Rio de Janeiro, e a Fernão Dias em direção a Belo Horizonte. Então, vocês podem notar por esse desenho, por esse mapa, que existe uma tendência dos grandes eixos rodoviários e as concentrações
industriais mais ou menos coincidirem. Aqui o mapa do estado de São Paulo, depois você tem aí na sua folhinha de aula uma versão impressa, se você quiser imprimir ou só olhar no mapa, tudo bem, em preto e branco, mas aqui você consegue detalhar melhor quem são as rodovias, tá? Vou dar uma ajuda para vocês aqui, graças a esses recursos disponíveis. Então, aqui temos a rodovia Dutra. Vou pôr aqui o texto, Dutra. Destaque para a cidade de São José dos Campos, que é a maior cidade industrial da região. Depois nós temos o eixo, vou mudar a cor aqui para a gente, da Anhanguera Bandeirantes. O eixo da Anhanguera Bandeirantes, que é esse eixo aqui, nosso, né? Não consegui mudar a cor. Não consegui mudar a cor, tá? Vou tentar de novo aqui, vamos ver. Nada feito. Então, vai em texto mesmo. Então, aqui o eixo Anhanguera. Depois nós temos o eixo que vai em direção aqui o interior de São Paulo, o oeste, desculpa, de São Paulo, né? Seria esse eixo aqui, pegando, ficou deslocado, mas Sorocaba, Bauru, Prudente. Deixa eu ver se eu consigo mover a minha representação aqui. Difícil, não consigo. Recursos da tecnologia, vamos lá. Deixa eu melhorar isso aqui para a gente, né? Aqui. Pegando esse eixo aqui, em direção também aqui, Bauru, Marília, mas acima de tudo aqui, Sorocaba, que é o eixo das rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares. Então, só para citar aí os eixos principais em que se deu essa desconcentração, é interessante você ter uma ideia, particularmente a FUVEST, né, tem um histórico de já ter feito questões bem específicas sobre isso. Não é muito usual, mas no caso da FUVEST já aconteceu, tá? Bom, finalmente você vai lembrar que essa mesma desconcentração que acontece dentro dos estados também acontece dentro das próprias regiões metropolitanas. Cada vez menos a gente vai encontrar fábrica em Campinas, em São Paulo ou em São José dos Campos. E cada vez mais nós vamos ver as fábricas nas regiões metropolitanas. Então, as fábricas de Campinas não estão mais em Campinas, estão em Valinhos, estão em Sumaré, estão em Hortolândia, estão em Limeira. As fábricas de São Paulo não estão em São Paulo, estão em Barueri, estão em Itacoaquecetuba, estão em Ferraz de Vasconcelos, estão nas cidades vizinhas, né? Osasco, por exemplo. Então, no nível municipal, as cidades pedem empresas para vizinhas da região metropolitana. Eu dou o exemplo aqui de Campinas, que acabei de narrar a vocês, né? Quer dizer, parte dos empregos industriais que estavam em Campinas já está hoje em Valinhos, Hortolândia, Sumaré, Indaiatuba, né? Uma cidade muito forte aí no quesito industrial. E um dos motivos para isso ter acontecido no Brasil, gente, é também um desafio para nós hoje, que é a chamada guerra fiscal. Porque cada cidade, cada estado tem seus próprios impostos. No Brasil, a gente tem imposto que é do governo federal, imposto que é estadual e imposto que é municipal. Então, as cidades e estados podem decidir quanto de imposto elas vão cobrar. E o que acontece nas últimas décadas? Cidades e estados que não têm indústria começaram a fazer promoção de imposto. Então, olha, você que tem uma fábrica lá em São Paulo e paga 10% de ICMS, transfere aqui para Goiás que você vai pagar 0,5%. Você que tem uma fábrica em Campinas e paga 5% de ISS, transfere aqui para Indaiatuba que você vai pagar 0,5% ou 1%. Então, as cidades começam a disputar entre si a atração de empresas. Isso vai ser denominado guerra fiscal. Guerra fiscal, né? A guerra fiscal é uma guerra onde eu vou baixando tributos para atrair empresas, e isso acontece porque na nossa Constituição cada estado tem autonomia sobre impostos como o ICMS,
e cidades têm autonomia sobre outros impostos. Existem propostas para terminar com essa questão, para impedir que isso aconteça, criando, por exemplo, um imposto único, um ICMS igual para todos os estados. Na verdade, hoje, a guerra fiscal ela já não é tão forte, porque a maior parte dos impostos é cobrada no estado onde é vendida a mercadoria e não comprada. Mas ainda assim existe uma guerra que vai além disso, porque Milton Santos vai dizer, o grande Milton Santos, que a guerra fiscal é mais que uma guerra tributária. Ela é uma guerra dos lugares, ele vai dizer. Eu apanho disso aqui. Guerra dos lugares. Porque não só cidades e estados passam a oferecer desconto nos impostos para as empresas que vierem se instalarem, mas começam a oferecer terreno de graça, isenção de pagar energia, isenção de água e luz, oferecem, em alguns casos, fazer obras para ajudar essas empresas, né? Então, por exemplo, construir um retorno para facilitar o escoamento do produto da empresa. E qual é o problema disso, né? Bom, o problema é que as empresas começam a jogar uma cidade contra a outra, um estado contra o outro, começam a fazer um leilão territorial, onde quem vai ganhar é a empresa, que no final vai pagar menos imposto do que nunca, e quem vai perder é o próprio país, que vai ver a arrecadação como um todo diminuir, né? Sendo, inclusive, gente, que essas empresas podem a qualquer momento fechar suas portas e ir embora para outras cidades, para outros estados ou até para outros países. Então, você não tem garantia de que a empresa vai ficar no lugar onde ela está anunciando a sua instalação, né? É justamente esse o sentido dessa charge. Oh, meu Deus do céu, gente, desculpa. Dessa charge aqui. Deixa eu voltar nela, né? Onde nós estamos vendo uma espécie de uma guerra. Tem um personagem que está dizendo: olha que massacre, nossa, que massacre. E você tem um monte de pessoas mortas, mas quem são essas pessoas mortas? Segurança, habitação, educação, a saúde, o saneamento. E o que isso tem a ver com a guerra fiscal? Bom, se uma empresa pagava 5% de imposto em Campinas e agora ela vai pagar 0,5% em Indaiatuba vai ganhar muito pouco, Campinas vai perder muito e a empresa como um todo vai pagar menos. E se a empresa paga menos, os governos estão arrecadando menos, eles têm menos dinheiro para a segurança, para a saúde, para a educação, para a habitação ou para saneamento ou para qualquer outro tema social. Por isso que Milton Santos vai dizer que a guerra fiscal é uma guerra dos lugares e ela leva a um curto-circuito territorial, né? Porque ela gera um fenômeno em que os estados e cidades começam a entrar em conflito. E quem é que ganha com o conflito entre cidades e estados? São as empresas, que podem barganhar situações que sejam mais convenientes à sua instalação, né? Então, não raro as empresas fazem isso, se reúnem com o prefeito de uma cidade, depois vão lá no outro prefeito e vão dizer, olha, o daquela cidade ofereceu um terreno. Bom, o dessa cidade, que também quer atrair uma empresa, ela vai gerar empregos, fala, então eu, além de dar o terreno, dou água de graça. Então, os donos da empresa vão lá em uma outra cidade e tentam uma oferta ainda melhor. Quer dizer, vira um leilão, vira uma grande barganha territorial, onde quem ganha é a empresa e onde quem perde é o cidadão comum, já que a arrecadação do país tende a ser diminuída. Então, este é o sentido do conceito de guerra fiscal. Beleza, gente? Então, nessa aula, a gente conclui a parte de indústrias, falando sobre como a distribuição territorial mudou aqui no Brasil, né? A gente já tinha visto isso em escala mundial, agora vimos com um pouco mais de detalhe aplicado ao Brasil. E assim, então, a gente encerra aqui a nossa parte de discussão sobre industrialização.